Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 20 de agosto. O Ibovespa encerrou a terça-feira em queda de 2,1%, em seu pior desempenho diário desde 4 de abril, e com 76 dos 84 papéis do índice terminando no campo negativo. O movimento refletiu o aumento da aversão ao risco após a decisão do ministro do STF, o Flávio Dino, buscando impedir a implementação da Lei Magnitsky, né, no Brasil. E isso fez com que elevasse os temores de uma possível escalada de tensões geopolíticas entre Brasil e Estados Unidos. Nesse contexto, os bancos foram os principais responsáveis pela queda do índice, com destaque para o Itaú, que caiu 3,8%, Banco do Brasil 6%. Do lado positivo, Minerva subiu quase 3%, se destacou, estendendo ali os ganhos dos dois pregões anteriores e acumulando uma alta de 10% no período. Já na ponta negativa, a Raizen devolveu a alta de 10,6% registrada no pregão anterior, após notícias de que a Petrobras estaria interessada em investir na companhia. A estatal, no entanto, negou a informação, o que afetou o desempenho das ações da Raizen. E nessa quarta-feira, destaque para a divulgação da ata da última reunião do FONC. Na zona do euro serão divulgados os dados de inflação ao consumidor de julho. E falando sobre os mercados globais, nesta quarta-feira, os futuros nos Estados Unidos recuam em torno de 0,1, 0,2%, com queda no setor de tecnologia, que pesa sobre o mercado. E por lá ainda continua também a temporada de resultados, tanto no cenário internacional como no cenário local. E o foco, né, segue ali no simpósio de Jackson Hole, com Jeremy Powell discursando na sexta-feira. Na Europa, as bolsas sobem em torno de 0,1% após todos os serviços iniciarem o dia em negativo. O setor de defesa prolonga as perdas após o otimismo com as negociações entre Trump, Zelensky e líderes europeus. Além disso, o CPI do Reino Unido surpreendeu depois de acelerar para 3,8% numa comparação anual. Em julho, o consenso era em torno de 3,4%, adicionando pressão sobre os ativos locais. Na China, os mercados eles fecharam em alta, em torno de 0,5%, após o Banco Popular manter a taxa de empréstimos inalterada pelo terceiro mês seguido, em linha com as expectativas do mercado. E comentando sobre fixo, o índice de fundos imobiliários encerrou a terça-feira em queda de 0,18%, pressionado principalmente pelo desempenho negativo dos fundos de tijolo, que recuaram em média 0,015%. Falando sobre a economia, nos Estados Unidos o foco está na ata do último FONC, que deverá ter efeito limitado sobre os ativos. Após revisões para baixo nos dados do mercado de trabalho, o mercado ele segue projetando 83% de chance de corte de juros na próxima reunião. E na China, o Banco Central manteve as taxas de empréstimos em níveis recordes baixos pelo terceiro mês, apesar de dados recentes indicarem perda de tração da economia. Na zona do euro, o CPI de julho ficou estável em relação a junho, com um núcleo de inflação em 2,3% numa comparação anual. Acredita-se que o Banco Central Europeu tenha pouco espaço para novos cortes de juros, após recuperação da atividade na região. E no Brasil não há indicadores relevantes na agenda. O mercado ele segue focado na relação entre o STF e as sanções individuais impostas pelos Estados Unidos às autoridades brasileiras. Ontem a taxa de câmbio depreciou para perto de 5,50 por conta dessa preocupação. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.